Oi pessoal, tudo bem? Então, o meu vídeo de hoje, ele é contando um pouquinho da minha história, de como eu descobri e de como eu trato a alergia alimentar. Meu filho mais velho, que tem 14 anos, teve alergia ao leite, à proteína do leite, e o mais novo, que tem 18 meses, ele ainda está em tratamento para a proteína do leite também e para ovo. O João, eu descobri também a alergia ao ovo. Então assim, eu não quero fazer vídeos muito longos, eu quero vídeos de no máximo 10 minutos para não ficar muito cansativo. E à medida que eu for fazendo os vídeos, assim, tem muita coisa para contar, né? Esse aqui é mais uma introdução. Tem muita coisa para contar para vocês. Então eu vou partindo esse vídeo em 10 minutos, cada um em 10 minutos, aí vão ter parte 1, parte 2, quantas partes forem necessárias pra gente chegar à conclusão de tudo, né? Então assim, eu vou estar passando pra vocês a minha experiência como mãe de alérgico. Não tem, o que eu vou estar falando pra vocês aqui, não tem nenhum enredo pronto, nada escrito, não tem base em nenhum texto que eu li. É mais aquilo que eu conheço da minha vivência, aquilo que eu fui aprendendo com os médicos que tratavam os meus filhos, o meu filho, que trataram o meu filho e que tratam o mais novo agora. E aquilo que a gente vai aprendendo, trocando experiência com outras mães também. Então eu vou tentar falar de uma maneira assim bastante fácil. Talvez eu possa errar algum termo técnico, alguma coisa, vocês me desculpem e me corrijam também. Tá? E quem tiver mais informação para passar ou alguma dúvida também pode me perguntar, que a gente vai tentando responder na medida do possível. Então vamos lá, primeiro de tudo, eu fui mãe pela primeira vez aos 26 anos e em 2002 foi o Guilherme, né? Hoje ele vai fazer 14, agora ele tem 13 anos, vai fazer 14 em setembro. Eu era muito inexperiente, eu não conseguia amamentar o Guilherme, e eu comecei a utilizar de imediato a fórmula para crianças do tamanho da idade dele, recém-nascido, fórmula artificial, leite artificial. Com isso, ele desenvolveu a alergia à proteína do leite, leite de vaca, né? Porque as fórmulas são, a fórmula que a gente compra na farmácia para os bebês, ela não é o leite de vaca, que nem você tira ali, né, na vaca, processa em pó e coloca. Ela é uma fórmula que vem enriquecida com tudo aquilo que a criança precisa, só que ela tem a proteína do leite. Tem lactose, a lactose não é a proteína, tá? A lactose é um açúcar do leite. Então, ela tem, além das proteínas, ela tem a lactose também. E o Guilherme começou com 15 dias de vida, ele começou com refluxo, vômitos em jato, ele terminava de mamar, ele botava pra fora quase meia mamadeira, o abdômen muito, a barriguinha muito distendida, assim, aquela barriguinha assim bem distendida. O Guilherme era muito magrinho, ele nasceu de 37 semanas, com 2,2 kg. Então ele era pele, osso e barriga, só. Aquela barriga distendida, cheia de gases, e ele gemia dia e noite, ele não dormia, ele tinha uma irritabilidade muito grande, e ele gemia dia e noite. Quando ele conseguia dormir, ele gemia dormindo. E muita diarreia, uma diarreia espumante, sabe? O cocô saía espumoso, assim, aquela coisa horrorosa, um cheiro ácido muito grande, muito forte também. E cólicas severas, muitas cólicas, assim, de eu ligar pra pediatra e ela falar, dá remédio pra gases, eu dava, não adiantava. Ah, dá isso, eu dava, não adiantava. Dá Novalgina, eu dava Novalgina, não adiantou. Ah, dá Buscopan, cheguei ao ponto de dar Buscopan para um bebê recém-nascido, óbvio, por orientação da médica. Dá Buscopan, dá, na época, eu acho que era espasmo Cilidron, dá isso, dá aquilo, enfim, nós demos de tudo, tentamos de tudo e nada. Assim, numa consulta, a pediatra falou, Eliane, eu acho que o Guilherme tem alergia à proteína do leite, eu vou trocar o leite dele para o leite de soja. Há 14 anos atrás, isso era muito comum. Hoje em dia, a gente já sabe que não é indicado. A soja não é indicada por conta dos hormônios
E além, alguns médicos não indicam por conta de hormônios. E também existe algo que foi descoberto, que é a alergia cruzada. A criança que é alérgica à proteína do leite de vaca, ela tem uma grande possibilidade de ser alérgica a outras proteínas. E a soja é uma proteína. Então, existe essa questão da proteína, da alergia cruzada, que é comum acontecer, não quer dizer que vai sempre acontecer. Por exemplo, o João, ele tem alergia à proteína do leite, mas não teve a soja, graças a Deus. Mas o Guilherme também não teve na época, foi uma sorte muito grande que a gente deu. Hoje em dia, os pediatras já não fazem mais isso. Hoje em dia, nós temos fórmulas avançadas no mercado. Depois, lá pra frente, eu vou falar com vocês sobre as fórmulas que a gente tem, que são de uso mais comum, tá? Mas o Guilherme não, o Guilherme foi na soja direto. E aí ela encaminhou a gente para uma gastropediatra, a doutora Mariana, e foi quem tratou o Guilherme até 1 ano e 2 meses. Então, até 1 ano e 2 meses, o Guilherme ficou sem ter contato com nada que derivasse do leite de vaca. Absolutamente nada. A alergia, o pessoal escuta muito e fala, as pessoas falam, né? Pra gente não usar o termo alergia, proteína do leite de vaca, a gente usa o termo chamado APLV. Então, quando você ouve falar em APLV, você sabe que está se tratando de alergia à proteína do leite de vaca. Outra coisa que eu quero lembrar para falar para vocês, a alergia à proteína do leite não é a intolerância à lactose. Mas isso eu vou falar com vocês também um pouquinho mais lá pra frente. Vou contar a história do Guilherme. Então, nós fizemos o tratamento. Não existe vacina, não existe medicação, não existe prevenção. Não existe o que você possa fazer, tá? Alguns médicos dizem que a questão é genética e tem a ver com a hereditariedade, se os pais são alérgicos, seja qual for o tipo de alergia, existe uma tendência muito grande da criança desenvolver a alergia. E a criança, apesar de ser hereditário, ela não nasce prontamente alérgico. Ele desenvolve essa alergia à medida que ele toma contato, que ele começa a ter contato com o agente causador. Por isso que é tão importante a amamentação no seio, né? A amamentação no seio, ela meio que protege a criança de ter contato muito cedo com a proteína do leite de vaca, a não ser que a mãe comece a ingerir muito desses derivados, comece a ingerir muito disso, e aí vai passar numa quantidade muito grande pro leite. Mas normalmente a mãe que faz uma dieta regrada, controlada, a quantidade de que passa é muito pouco e o intestino da criança consegue tolerar muito bem. Mais pra frente, em outros vídeos também, eu vou estar falando com vocês da questão do que acontece no organismo da criança quando ela faz a alergia. É bastante interessante, isso é bem bacana para a pessoa que quer entender a alergia, para entender que existem 2 tipos de reagir. Existe uma maneira que é o sistema imunológico da criança que reage, que é uma forma bem grave, e existe uma outra maneira que é o próprio intestino, o organismo, que não consegue ainda, não tem maturidade ainda para quebrar essas proteínas, e aí acaba fazendo uma irritação gástrica, que foi o que aconteceu com o Guilherme. O caso do Guilherme foi um caso mais, vamos dizer assim, menos grave, né? Se é que existe, foi um caso menos grave, porque não foi uma resposta imunológica, não foi do sistema imunológico dele, né? Então, assim, depois que a gente fez essa dieta de exclusão, como ele já não mamava no peito, eu não precisei parar de tomar, não precisei fazer dieta. Ele passou pro leite de soja e a alimentação dele era uma alimentação regrada. Quando ele começou a fazer a introdução alimentar, ele fazia uso de carne comum, carne de boi, ele pôde usar carne de frango, legumes e tudo, mas os derivados do leite ele não fez contato até 1 ano. Com 1 ano, a gastro quis começar a introdução de algumas coisinhas assim, um biscoitinho com leite, um iogurte. Ela passou um iogurte natural, batido com fruta, e aí a gente foi fazendo e ele foi aceitando bem. Com 1 ano e 2 meses,
nós passamos para um leite que na época tinha no mercado, nem sei se ele existe mais, é o Nestogeno, que na época ela me falou que era um leite de transição, que tinha parte de leite, parte de soja. Eu acho que foi isso, eu não estou recordando bem. Depois eu vou até pesquisar isso para vocês, se realmente é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E ela passou esse leite e ele fez uso por 2 meses desse leite Nestogeno. E depois do Nestogeno, a gente passou finalmente para o leite Aptamil comum, né? Foi o Aptamil comum que ele usou até os 2 anos de idade, e depois dos 2 anos de idade a criança já não tem mais indicação para utilizar as fórmulas especiais. Aí fica a critério da mãe querer dar o leite comum, essas marcas que nós temos aí no mercado, ou enfim, ou não dar mais leite para o filho, né? O Guilherme passou a usar o leite de caixinha mesmo, a partir dos 2 anos, e hoje ele tem 14 anos. Até hoje ele é um adolescente alérgico, não mais a alimentação, a alergia alimentar dele, ele ficou totalmente curado. Mas ele faz rinite, ele faz sinusite, ele tem alergia à poeira, ele tem alergia a alguns corantes de roupa, dependendo da roupa. Se ele comprar uma camisa que tem um corante muito forte, vestir sem lavar antes, ele fica empolado na pele. Alguns tipos de tecidos, ele faz reação na pele. Produtos cosméticos, shampoo, condicionador, não são todos que ele pode usar. Enfim, ele vai ser um adulto alérgico, ele é alérgico, né? O que a gente pode fazer é ir tentando minimizar o contato dele com aquilo que a gente sabe que causa alergia, e tá sempre de olho, sempre atento a qualquer reação que ele possa fazer, porque a pessoa que é alérgica e a mãe que é mãe de alérgico vive 24 horas por dia naquela paranoia, assim, de que você nunca sabe o que seu filho vai reagir. Hoje ele não reagiu ao perfume que você colocou, amanhã você vai colocar um perfume, vai abraçar ele vai reagir. Hoje ele não reagiu ao camarão, amanhã ele vai comer camarão, vai reagir. Então a gente tem sempre um antialérgico quando sai, aonde eu vou eu levo um antialérgico, e ele sabe que ele conhece o antialérgico que ele tem que tomar. Então se ele estiver em algum lugar sem os pais, né, com algum amigo, algum parente, ele sabe que ele tem que tomar o antialérgico X e sabe a dose dele. Infelizmente é a vida dos alérgicos, né? A gente tem que aprender a ter uma vida de qualidade de vida convivendo com a alergia. Então é isso, gente. A história do Guilherme, eu tô contando uma história rápida pra vocês, um resumo. Nos outros vídeos eu vou continuar, eu vou voltar ainda no caso do Guilherme pra conversar com vocês. Eu vou cortar esse vídeo por aqui, eu tô controlando ele aqui, olha, já tenho praticamente 10 minutos de vídeo. Essa é a introdução, a primeira parte. Eu vou cortar e eu volto para a segunda parte, já falando um pouquinho do João, de como eu descobri e como eu tô tratando a alergia do João, tá bom? Beijo, tchau, tchau.